Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Ambra College. Boa noite, Olá, professor tudo Fernando. bom? Boa noite. Tudo? Bom, meu nome é Camila, eu sou professora aqui da Ambra e hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o nosso palestrante, o professor Fernando Meneghini. Bom, primeiramente agradeço a você, Fernando, por ter aceito este convite e agradeço a presença de todos aqui. Prazer é meu. Bom, o professor Fernando vai falar sobre como conseguir melhores normas, a avaliação de impacto legislativo. O professor Fernando é graduado em matemática pela Universidade de Brasília e é mestre em doutor em economia, também pela UNB. É bacharel em Direito Brasileiro pela Ambra College e fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia. É consultor legislativo do Senado Federal desde 2002. É professor do mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público. Na Ambra, é professor na graduação e no mestrado acadêmico em Ciências Jurídicas, além de ser advogado. O professor Fernando Meneghini já recebeu diversos prêmios por seus trabalhos na área de Law and Economics. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Obrigado, Camila. Constrangedor isso de ficar aqui vendo a sua cara e as pessoas lendo o seu currículo. É admirável, merece ser lido. Eu tirei algumas coisas porque é muito extenso, mas ele é admirável. Vamos lá então. Alfredo, você consegue colocar os slides? Já tinha carregado, não sei. É isso, joia. Posso começar então, Camila? Tudo certo? Vou dar um aviso aqui para quem está nos acompanhando, que eu vou desligar a minha câmera, mas estarei aqui acompanhando a sua palestra. Tá bom, obrigado. Então tá, gente, boa noite a todos, tá? O que a gente vai estar tratando hoje é esse tema aí, como conseguir melhores normas, né? E o instrumento da avaliação de impacto legislativo. Bom, a ideia desse tema é porque legislação, ordenamento jurídico gera diversos incentivos, né? Altera profundamente o comportamento das pessoas, né? Cria direitos, obrigações, deveres e por gerar isso tudo, por criar todos esses incentivos, a gente tem que ter muito cuidado de como elaborar as nossas normas, né? Para que às vezes não aconteça de nós termos tiros que saem pela culatra. Né? Você estava querendo que determinada legislação gerasse, atingisse tais objetivos e às vezes o que a legislação faz é exatamente o oposto do que se pretendia. Tá bom? Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, um pouco sobre como conseguir melhores normas, um pouco sobre logística e esse instrumento da avaliação de impacto legislativo, tá bom? Vou seguindo aqui os slides, se alguém tiver alguma dúvida, bom, não sei, talvez a gente possa abrir no final para as dúvidas, de qualquer forma eu estou olhando o chat aqui também, tá? Se alguém quiser se manifestar, fica à disposição. Então vamos lá. Olha só, eu vou começar, antes de entrar propriamente dito na maneira como a gente elabora as normas, comentar um pouquinho sobre esse ciclo aí que vocês estão vendo, tá? O ciclo das políticas públicas. Deixa eu pegar a setinha aqui. Não está aparecendo para mim a setinha. Era só para o apontador. Tem? É assim mesmo? Ele não aparece? Espera aí. Não, agora apareceu. Tá. Joia. Obrigado. Então, olha só. A gente começa, né, todo o ciclo de políticas públicas, na concepção das políticas públicas, a gente começa identificando um problema, uma demanda da sociedade. Né? Então, aqui, a gente estaria nesse pedaço aqui. Né? Porque toda intervenção do Estado deve acontecer se tiver um motivo. Né? Se acontecer um motivo para que
justifique a atuação do governo. Então, a primeira coisa é essa identificação do problema público, tá? A partir dessa identificação do problema, da demanda da sociedade, aí que tem que acontecer o quê? Esse tema tem que estar incluído na agenda daquele governo, porque às vezes assim a gente identifica que existe um problema, mas ele não faz parte da agenda governamental, tá? Bom, se ele faz parte da agenda daquele governo, então, para resolver aqueles problemas, a gente começa a pensar em soluções, né? Vamos levantar todas as possibilidades para resolver aquela demanda da sociedade. Levantamos todas as soluções, então há uma decisão, né? O governo vai decidir por qual solução ele acha que é melhor, aí vem todo o planejamento da execução daquela solução que foi escolhida, a implementação. Durante a implementação, a gente tem um monitoramento, né? aquele acompanhamento passo a passo da execução, e normalmente, ao final, tem a avaliação. Né? A gente vê o que aconteceu, se for o caso, corrige os rumos. Tá bom. Perfeito. Agora, como que as normas se aplicam nisso aí? A norma também é uma intervenção do Estado na sociedade, né? Essa avaliação que a gente está mostrando aqui no ciclo das políticas públicas, ela acontece posteriormente à aplicação daquela política pública. Então, posteriormente também a norma, né? Normalmente a política pública ela vem de uma norma, mas para ela já ter acontecido, aquela norma já estava em vigência. Então, a gente tem que ver qual o momento de eu fazer essa avaliação da norma antes dela entrar em vigência. O que a gente acabou de ver é a avaliação das políticas públicas. A avaliação das políticas públicas é uma avaliação que vem depois, o que a gente chama de avaliação ex post, tá bom? Essa avaliação ex post, essa avaliação das políticas públicas que vem depois, ela é o quê? Um conjunto de procedimentos, né? Para a gente ver os resultados daquela política pública. E ela vai compreender o monitoramento, as avaliações intermediárias, né, ou de meio termo, e também as avaliações finais, a avaliação de efeito, a avaliação de impacto após a política pública. Só que a gente continua com o mesmo problema, né? Aqui a gente está avaliando uma norma que já estava em vigência, porque ela já criou uma política pública. E aí vem essa pergunta: se a avaliação das políticas públicas é feita depois, é ex post, como que eu vou garantir que aquela intervenção pública na origem é a mais acertada? Né? Como que eu vou fazer o controle de qualidade prévio da intervenção estatal? Eu preciso ter certeza que o desenho foi muito bem feito antes daquela norma entrar em vigência. Né? O planejamento todo tem que estar muito bem pensado antes da norma, antes dela ser realmente uma norma, na fase que ela ainda é uma proposição, na fase que ela ainda é um projeto de lei. E aí que vem a avaliação ex ante, né? Uma avaliação que a gente faz antes daquela norma estar aprovada, antes dela entrar em vigência. Então essa avaliação ex ante, ela vai ser algo que vai contemplar a apreciação do desenho do projeto, né, como que aquele projeto foi desenhado, a concepção daquela política pública, a análise da pertinência das ações a serem realizadas, né, toda política pública vai falar o que vai ter que acontecer, então eu já vou tentar ex ante analisar a pertinência dessas ações, ou ainda uma estimativa prévia da eficiência e do impacto da intervenção. Notem que é uma estimativa prévia, chamo muita atenção para isso, tá? A gente vai tentar antever o que vai acontecer se aquela norma entrar em vigência. Isso por quê? Para a gente não correr o risco de que a norma seja feita de forma errada e depois que ela já está aprovada, já está em vigência, a gente tenha que fazer correções de rumo de urgência, né, inesperadas, tá bom? Então a gente está falando dessa avaliação ex ante, antes da norma entrar em vigência. E aí, o nome dessa avaliação ex ante, mais conhecido no mundo inteiro, é esse termo aqui, avaliação de impacto legislativo, tá bom? Essa avaliação de impacto legislativo, né, esse termo, é a tradução
do termo bastante conhecido na União Europeia, nos Estados Unidos, Legislative Impact Assessment. Se a gente colocar no Google esse termo em inglês, Legislative Impact Assessment, vem uma vasta literatura sobre isso, tá? Principalmente fazendo referência às práticas da União Europeia. Porque na União Europeia, a avaliação de impacto legislativo, a avaliação ex ante, né, pensada o quanto aquela norma ainda tramita como proposição, como projeto de lei, na União Europeia isso é obrigatório. Todas as normas têm que receber essa avaliação de impacto legislativo, antes mesmo da discussão política. A gente não está falando que vai abrir mão da discussão política, né? Que os parlamentares que foram eleitos não vão poder discutir aquela proposição. Não, não é isso. Vai continuar havendo a discussão política, mas antes dela começar, vocês já tem um instrumento técnico, uma avaliação técnica, que é esse nome aí, avaliação de impacto legislativo. E é isso que a gente vai discutir durante essa nossa conferência, tá bom? Bom, e aí, primeira coisa, né, a pergunta, hein? Já deixei aqui várias pistas, mas por que fazer essa avaliação prévia das leis, avaliação prévia das normas? Bom, aí vou trazer um pouquinho do conceito da nova economia institucional de Douglas North, né, onde eles tratam as instituições, onde ele chama as instituições para Douglas North, são as regras do jogo, ou seja, as regras que as pessoas na sociedade onde elas habitam, elas têm que seguir, elas têm que cumprir aquelas regras, tá? Essas instituições, as regras do jogo, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico, porque são elas que mais ou menos vão falar como que funcionam os direitos de propriedade, vão me dizer se os contratos são cumpridos com muita certeza, ou se eles não têm tanta certeza. Essas regras do jogo vão me dizer como o judiciário vai funcionar. Enfim, ela cria todo o mecanismo para que as pessoas vivam em sociedade. O Custódio Batista de Oliveira está levantando a mão. Você quer falar? Pergunto para a Camila, para o Alfredo, se a gente faz a interrupção agora ou... Acho ótimo que os participantes queiram perguntar, mas acho que podemos deixar essas intervenções para o final, então, né? Para seguir com a linha, né, do raciocínio. Quem quiser já encaminhar alguma pergunta pelo chat pode encaminhar. Quem quiser levantar a mão, acho que fica melhor no final. Combinado? Então tá bom. Obrigado, Camila. Então, Custódio, por favor, só segura a pergunta aí, depois no final a gente discute, tá bom? Eu vou continuar aqui e depois a gente discute. Então, olha só, então as instituições entendidas como as regras do jogo, elas têm esse papel fundamental em como vai acontecer o desenvolvimento econômico. E aqui eu trouxe um trecho, né? Eu acho bem interessante esse trecho aqui do próprio Douglas North, tá? Explicando isso. Olha só, vamos ler junto aqui. As instituições são as regras do jogo em uma sociedade, ou mais formalmente, são as restrições elaboradas pelos homens que dão a forma à interação humana. Então, notem que essas instituições, né, elas vão desenhar, elas vão dizer como que vai acontecer a interação humana, tá bom? Em consequência, elas estruturam incentivos no intercâmbio entre os homens, quer seja ele político, social ou econômico. Ou seja, as instituições, as regras do jogo, elas traçam todos os incentivos, os comportamentos das pessoas. E por isso que elas têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico. Porque se essas instituições estiverem bem azeitadas, estiverem bem desenhadas, as pessoas na sociedade, em vez delas competirem num sentido ruim, né, competirem, brigarem, elas vão estar cooperando, tá? Então o papel das instituições é que elas estejam, facilitar a cooperação entre os agentes na sociedade, ok? E aí, lembrando, né, a gente está falando das instituições como as regras do jogo, e aí a gente faz esse link, porque a gente está querendo ver o papel do ordenamento jurídico, como construir as normas. O nosso ordenamento jurídico, ele é uma instituição, ele é uma regra do jogo formal,
né, positivado. Então a gente tem que cuidar muito, a gente já viu, as instituições têm um papel de como vai acontecer o desenvolvimento econômico. Ok, o ordenamento jurídico é uma das instituições mais importantes que nós temos. Então o ordenamento jurídico, obviamente, vai ter esse papel fundamental no desenvolvimento econômico. Aí, a motivação do cuidado para nós construirmos, de como construirmos esse ordenamento jurídico. Ok? Olha só, vou dar um exemplo de como que as instituições geram efeitos, né, alteram o comportamento das pessoas. É um exemplo até um pouco engraçado, mas assim, é verdadeiro e ressalta bem isso daí. Tá? Como que as instituições, as regras do jogo têm que ser muito bem desenhadas. E lembrem que a gente está falando de ordenamento jurídico, mas as decisões judiciais, a jurisprudência que é criada, também é uma instituição. Né? Porque elas também modificam o comportamento das pessoas, elas também criam regras do jogo. Então, olhem só esse exemplo aqui. Em abril do ano passado, né, bem recente, a Suprema Corte da Índia, né, o Supremo Tribunal Federal da Índia, criou esse mandamento aqui, na hora de julgar uma ação, acabou criando esse mandamento de que todos os estabelecimentos comerciais que vendessem bebidas alcoólicas próximos a rodovias federais, próximos das estradas, eles tinham que ficar afastados pelo menos 500 metros da rodovia. Tá? Por conta, né, de bebida alcoólica, dos motoristas beberem álcool, enfim, se criou essa regra. Os estabelecimentos comerciais que vendessem bebidas alcoólicas tinham que ficar a uma distância de pelo menos 500 metros das rodovias federais. E por conta disso, houve um problema muito sério. Não, muito sério assim, porque vários bares, várias lojas de bebidas que funcionavam justamente porque estavam do lado da rodovia, tiveram que ser fechadas, né? Porque por conta da exigência da Suprema Corte da Índia, da distância de 500 metros. E aí, o que a gente está falando da modificação do comportamento, né? Como se criou uma proibição dessa, essa proibição tem que estar muito bem escrita, muito bem feita, para ver como que as pessoas vão responder a essa proibição. Olhem só que curioso esse caso aqui. Deixa eu passar o slide. Olha só a foto, isso aí é uma foto real do que aconteceu, tá? Um estabelecimento, né, mais ou menos por aqui, o bar da pessoa, o que que ele fez? Ele criou um labirinto de forma que a pessoa, para chegar no bar dele, tivesse que fazer uma volta e teria que caminhar 500 metros, pelo menos 500 metros. Ou seja, o proprietário do bar, ele estava do lado da rodovia, mas na hora que ele criou esse labirinto aí, ele se ajustou à norma, ao regramento do Supremo Tribunal, da Suprema Corte da Índia, se ajustou. Né? Isso é um exemplo curioso, até um pouco engraçado, mas que mostra muito bem como que os mandamentos, as regras, elas têm que estar muito claras, elas têm que estar muito bem desenhadas, muito bem escritas, né? Para a gente não dar margem a esse tipo de fuga, que nesse caso é uma, né, sem consequências graves, mas conforme a legislação, dependendo do tipo da legislação que a gente está trabalhando, se você dá margem para essas fugas, às vezes você tem consequências muito graves. Né? Legislação tributária, se você não deixa tudo muito bem desenhado ali, conforme os incentivos que você está criando, às vezes você dá muita margem à sonegação, por exemplo. Tá? Então é só um exemplo de como que a gente tem que estar atento aos efeitos da intervenção estatal, como que essa intervenção estatal está sendo feita, tá bom? Então vamos continuar. Então olha só, o objetivo, né, da avaliação de impacto legislativo é isso aqui, tentar prever a reação das pessoas diante dos dispositivos da lei e superando a intuição e o senso comum. Né? Na hora que a gente constrói uma norma, eu tenho um método para isso, eu tenho, né, maneira, tenho metodologias para isso. O que não pode acontecer é igual no Brasil, é muito frequente, e aí eu posso falar com convicção, não só no Congresso Nacional. Imaginem, no nosso Legislativo Federal isso acontece, de você ter normas sendo criadas com base na intuição e no senso comum, mas também imagine nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Isso é muito mais forte. E o problema de você criar normas com base em intuição e senso comum é que, às vezes, você tem, como eu falei no início, tiros que saem pela culatra.
Você quer atingir determinado objetivo e você consegue um comportamento completamente diferente da sociedade por conta daquela legislação, diferente do que se esperava, tá bom? Olha aqui a definição também de um pesquisador português que ele fala sobre avaliação de impacto legislativo. É um processo analítico de gestão da qualidade das normas jurídicas que consistiria na identificação e no estudo dos efeitos potenciais, ou seja, eu estou fazendo essa avaliação antes da norma entrar em vigência, né? Estou analisando potencialmente, tá? Efeitos potenciais e reais dos atos normativos com o objetivo de se alcançar a melhor opção de atuação do poder público. Né? A avaliação de impacto legislativo, uma das grandes vantagens dela é justamente isso, é eu conseguir que a minha opção, a minha alternativa, eu, Estado, escolha a alternativa que mais vai agregar bem-estar social para a sociedade. Tudo bem? Então, olha só. E aí, estou falando de avaliação de impacto legislativo, mas onde que se estuda isso? Qual o contexto dessa avaliação de impacto legislativo? E eu quero falar um pouquinho sobre legística, né? Que várias pessoas nunca ouviram falar esse nome, às vezes se confunde até com logística. Mas o que é a legística? A legística, olha a definição, é o saber jurídico de como fazer as leis. De que jeito? De forma metódica e sistemática, tendo por objetivo aprimorar a qualidade desses atos normativos. Então, esse saber jurídico, ainda no Brasil, é muito incipiente. Várias das faculdades de direito no país ainda não ensinam isso, tá? Mas é algo que as pessoas estão começando a ver a necessidade de se aperfeiçoar nisso, pelo menos dentro do poder legislativo. E também não só no legislativo, no poder executivo também. O poder executivo, ao enviar os projetos para o Congresso Nacional, no caso do Executivo Federal, né, já existe um monte de regras internas do Executivo, no âmbito da Casa Civil, para que se agregue metódica, sistemática a essa produção dos projetos que serão enviados ao Congresso Nacional. Então isso tudo é estudado dentro desse ramo do saber da área jurídica, que se chama legística. Aí, só para vocês saberem, né, meus alunos viram isso já um pouco, a legística ela se define, ela se divide em legística material e formal. São os dois grandes ramos da legística. A legística material é a que cuida do conteúdo da norma, do conteúdo daquela proposição legislativa. A legística formal já cuida, como o próprio nome diz, né, da forma de todas as regras que eu tenho que na hora de escrever a norma, né? Regras de técnica legislativa e comunicação legislativa, porque é fundamental também que a norma seja inteligível para a maior parte da população, tá? Então isso aí seria estudado em legística formal. A avaliação de impacto legislativo, como ela diz respeito ao conteúdo da norma, ela entra dentro da legística material. Tudo bem? Fechado. Agora eu vou dar dois exemplos aqui também curiosos, né, do que acontece de quando a gente não faz essa avaliação ex ante, o tipo de projetos que são apresentados quando não se toma um mínimo de cuidado antes, um pouquinho de crítica antes sobre a proposição que se apresenta. Olha só isso aqui. Projeto que tramitou de verdade no Congresso Nacional, que estabelecia a imediata substituição de combustíveis derivados do petróleo por similares à base de biomassa. Quer dizer, é muito bonito, né? Mas agora imagine, a partir de amanhã está proibido usar petróleo. Então são coisas assim, né? Aí, claro, são projetos até anedóticos, mas uma avaliaçãozinha pequena antes, a pessoa já não apresentaria isso. Porque mesmo que a gente pense assim, poxa, mas que projeto absurdo. Mas esse projeto foi apresentado, ele tramitou, houve todo um custo processual até que isso fosse arquivado, né? Ele gerou custos para o Estado, esse projeto. Olhem esse outro aqui.
projeto que também tramitou no Congresso Nacional, que estabelecia a obrigatoriedade da existência de banheiros públicos em todas as rodovias federais do país. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ajudar o motorista, eu estou ajudando a sociedade, as pessoas que têm que viajar bastante, e vou obrigar a colocar banheiros públicos de tantos em tantos quilômetros nas rodovias federais. Enfim, muito bonito. Agora se pensou, qual vai ser o custo disso? Qual vai ser a administração disso? Quem vai ser o encarregado de fazer isso? Então, é um monte de senões, um monte de características, de detalhes da norma que elas têm que ser pensadas antes. Vai que por um acaso, também esse projeto também não foi aprovado, mas vai que por um acaso esse projeto tivesse entrado em vigência. Imagina a loucura que ia ser para atender essa norma, para fazer o cumprimento dessa norma. Então, tudo isso a gente consegue evitar. Assim, os dois projetos aqui são bem bobos, tal, mas a avaliação ex ante consegue evitar esses projetos bobos, mas também consegue evitar falhas bem grandes que às vezes passam despercebidas no meio do processo legislativo, tá bom? E aí a pergunta então, poxa, eu estou vendendo uma ferramenta que parece que vai solucionar o mundo. Então como que eu faço essa avaliação de impacto legislativo? Não sei se ela vai solucionar o mundo, mas enfim, que ela vai agregar bastante qualidade às normas, isso eu tenho certeza, até pela experiência internacional de vários países que já utilizam amplamente a avaliação de impacto legislativo, Legislative Impact Assessment. Então, olha só, como fazer essa avaliação de impacto. Olha, eu disse no início, que a grande referência sobre isso aí é a União Europeia. Então, a União Europeia tem esse guia, que é um guia extremamente detalhado de como elaborar uma avaliação de impacto legislativo. Eu coloquei o link aí, mas se você colocar no Google Impact Assessment Guidelines, vai aparecer. Então, o que eu fiz aqui para essa nossa conferência foi um resuminho do que está nesse guia, colocando só os principais passos. Tá? E vocês vão ver que com os principais passos, de maneira bem resumida, ainda assim, o resultado disso é enorme para não se fazer besteiras dentro do Poder Legislativo ou no próprio Poder Executivo na hora de encaminhar as proposições para o Legislativo. Tá bom? Então, com base nessa referência, nesse guia da União Europeia, tá? Eu vou colocar a lista dos principais itens que tem que compor a avaliação de impacto legislativo, e só lembrando que essa lista não é terminativa, ela é básica, mas ela não é determinativa. Se eu estiver, por exemplo, avaliando um projeto que tem a ver com meio ambiente, por exemplo, é claro que eu vou ter questões associadas, ao meio ambiente. Então, a listagem, além desses passos básicos que a gente vai discutir, haveria outros passos, outras perguntas específicas da área que eu estou estudando, atualizando, tá bom? Ok. Olha aqui. Então, o primeiro item que deveria constar da avaliação de impacto legislativo é esse aqui, a definição clara do problema que se quer enfrentar com a proposição. Isso parece bem óbvio, gente? Mas é impressionante como que nós temos proposições, projetos de lei que são escritos e o autor, as pessoas que estão estudando ali não conseguem ver que problema ele está querendo resolver com aquela proposição. E aí a gente tem que lembrar o que a gente falou no início. Uma proposição, ela tem que existir para atender uma demanda da sociedade. A norma é uma intervenção na sociedade. Então eu preciso saber por que eu estou fazendo aquela norma. Qual o problema, qual a necessidade daquela norma, tá? E aqui as características, uma boa definição do problema, com completo entendimento da situação, é fundamental para que depois eu consiga desenhar os objetivos e pensar as alternativas para atacar esse problema. Nessa definição do problema eu vou elencar todos os agentes econômicos, tá? E vou tentar explicar por que aquela intervenção é necessária. Então, uma contextualização do problema. É fundamental ter isso, Lembrando que a lei é uma intervenção do Estado na sociedade. O segundo item que tem que aparecer é o objetivo da proposição. Onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar com aquela minha intervenção, tá?
Obviamente que os objetivos da proposição, eles têm que estar relacionados com o problema definido anteriormente. E daí, de novo, parece muito óbvio, mas nós temos diversas normas no país onde o objetivo traçado é totalmente desvinculado do problema. E, obviamente, que essa norma não vai funcionar direito. Se você tem um problema para ser resolvido e o objetivo vai chegar em outro lugar que não atende àquele problema, certamente você vai ter uma intervenção que não foi bem feita, né? Terceiro item, a apresentação das opções para atingir o objetivo. E por que pensar em opções? Gente, para todos os problemas da vida, existe mais de uma solução. Né? O que dirá, então, para a atuação do Estado, para solucionar um problema da sociedade? Sempre existe mais de uma solução. Já que existe mais de uma solução, então vamos usar um brainstorming, né? Vamos pensar em todas as soluções, todas as alternativas, todas as opções. Porque se eu faço isso, na hora de escolher, eu tenho um leque maior e isso me possibilita escolher a opção que é mais adequada para aquele caso. Lembrando que uma norma interfere na sociedade. Eu preciso estar sempre visando aumentar o bem-estar social. Eu preciso querer sempre melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu tenho que ter essa preocupação de escolher a melhor opção. Mas para escolher a melhor opção, a única maneira é de eu colocar várias opções. Não adianta eu vir com aquela coisa assim, eu tenho uma ideia fantástica e desenvolvo aquela ideia e não penso em soluções alternativas. Sempre a gente tem que pensar em alternativas. E aqui eu cito um pouquinho desse relatório Mindspace, que foi feito pela Casa Civil do Reino Unido, tá? Que ele abrange economia comportamental. Economia comportamental, bom, seria uma outra conferência, mas a economia comportamental, ela oferece várias maneiras baratas, com poucos efeitos colaterais, de você atingir grandes objetivos, tá? E alguns países já acordaram para isso, o Reino Unido é um. Tanto que esse relatório foi feito pela Casa Civil, né, digamos assim, do Reino Unido, para que a administração pública do Reino Unido utilize a economia comportamental. Então aqui só uma dica, né, quando todo mundo que estiver trabalhando no Estado, para atender a sociedade, que dê uma olhada nessa área aí de economia comportamental, porque ela oferece grandes alternativas para solucionar problemas, às vezes, bem complexos, tá bom? Aí, de curiosidade, se alguém quiser depois acessar, só colocar na internet, assim, Mindspace Behavioral Economics. Tem todo um guia ali de aplicação da economia comportamental às políticas públicas. Seguinte, né, o próximo passo, verificação do arcabouço jurídico que envolve o tema. Por quê? Não adianta nada eu ter uma solução que parece maravilhosa, mas essa solução é inconstitucional. Né? Eu preciso que as minhas soluções estejam de acordo com o arcabouço jurídico. Ou pelo menos assim, se é contra alguma parte do ordenamento jurídico, vamos tomar conta então de harmonizar esse ordenamento jurídico, de modificar aquele pedaço da legislação. Então esse estudo do arcabouço jurídico é fundamental. E eu vou fazer isso só para a solução que eu achei que é a melhor? Não. Vou fazer de novo para todas as soluções, para todas as alternativas pensadas, porque aí eu já consigo. Essa alternativa aqui é inconstitucional, essa não adianta. Enfim, né, já com essa contextualização jurídica, depois é uma informação a mais para eu escolher a melhor intervenção. E nessa verificação do arcabouço jurídico, então eu vou evitar possíveis conflitos entre as normas, vou evitar vícios jurídicos que depois podem ser questionados e vou evitar com isso a judicialização, né, que é um problema sério no Brasil, que hoje diversas matérias todas acabam no Poder Judiciário. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de elaborar uma lei para diminuir as brechas de todas as contestações que podem vir a acontecer, tá bom? Ok. Por fim não, quase no fim, eu vou ter a identificação dos impactos econômicos e sociais, caso a legislação seja aprovada. Isso é fundamental. Aí sim, eu vou tentar antever o efeito da norma, se ela entrar em vigor. Né? Então, na hora que durante essa identificação dos impactos econômicos e sociais, eu posso fazer análises qualitativas, que são relacionadas às perguntas específicas do tema. Posso ter análises quantitativas, onde eu vou usar a base de dados
vou usar informações, bases empíricas, para eu saber se aquilo ali tem fundamento ou não que eu estou propondo. Né? Utilizar as informações que tem aí à disposição nossa do IBGE, dos censos, PNAD, enfim, o Brasil tem uma série de pesquisas que é feita com toda a sociedade que dão subsídios excelentes para a gente para antever os impactos da norma. Fazer uma análise de risco, o que é isso? A análise de risco é fundamental porque às vezes aquela solução que eu estou pensando, ela é boa em determinada conjuntura, mas ela não se aplica em uma conjuntura diferente. Isso está incluído na análise de risco. Eu vou criar cenários e vou ver as probabilidades associadas a cada um desses cenários. Impactos distributivos. Gente, num país igual ao nosso, né, onde a distribuição de renda está entre as piores do mundo, tem cabimento eu fazer uma norma que vai beneficiar aquele 1% mais rico da sociedade? É complicado, né? Às vezes essa norma pode até ser boa, ela pode até trazer benefícios, mas ela só traz benefícios para o 1% mais rico da sociedade. Então eu tenho que fazer essa análise de impacto distributivo também. O ideal é que o Estado atue para atender o maior número de pessoas e principalmente as pessoas que mais necessitam da atuação estatal, tá? Por fim, custos administrativos. Custos administrativos, que são todos os custos que aquela norma vai gerar. Qual gasto que eu estou gerando para a iniciativa privada, para ela ter que cumprir aquela norma? Mais ainda, qual gasto que o Estado vai ter que se submeter para cumprir aquela norma? O Brasil é expert para solucionar um problema A, B ou C, criar uma empresa pública que custa 10 vezes o valor daquele problema. Então, tudo isso eu tenho que mensurar. Nessa minha alternativa pode ser excelente, mas o custo dela às vezes é extremamente alto, não vai compensar os benefícios que a norma geraria. Tudo isso eu tenho que fazer nessa análise de custos administrativos. Então esses itens todos aí, eles compõem essa identificação dos impactos econômicos e sociais. Eu vou fazer essa identificação dos impactos, de novo, para todas as alternativas. Por quê? Porque eu consigo, ao final, escolher a melhor alternativa. Tá bom? Vamos continuar. Aí a última etapa, que é justamente a comparação. Né? Na hora que eu levantei todas essas informações para todas as alternativas, eu consigo olhar para cada uma delas, fazer uma análise de custo-benefício e escolher a melhor. Ou seja, eu estou primando para que a atuação do Estado seja muito mais adequada, seja muito mais eficiente, efetiva e eficaz. Tá bom? Concluída, então, a elaboração da avaliação de impacto, né, aí sim o projeto pode tramitar, pode ter a discussão política. É o que acontece na União Europeia. Primeiro se faz essa avaliação de impacto, depois o projeto vai para ser discutido pelos parlamentares. E aí você tem uma discussão política. Mas é claro que a discussão política vai ficar num nível muito mais elevado, porque você tem um documento, né, escrito conforme essas regras da avaliação de impacto legislativo, tá? A gente vai ter agregado ao final, tendo feito essa avaliação, muito mais transparência, a gente vai ter uma análise imparcial, porque são técnicos que elaboram isso, né? Você vai ter muito mais facilidade de aprovar medidas impopulares, mas que às vezes são necessárias, porque você mostrou por A mais B que aquilo ali é necessário. Exemplo disso no Brasil, reforma da Previdência. Né? O governo precisa se comunicar com a sociedade e convencer a sociedade de que aquilo ali é urgente. Isso você consegue com uma avaliação de impacto, né? Você mostrando todas as consequências, o que pode acontecer, o que não pode, com, sem, enfim, tudo que está envolvido ali. E um sistema fazendo avaliação de impacto legislativo, vou ter um sistema jurídico mais efetivo, eficaz e eficiente. Tá bom? Agora, vou trazer um exemplo, né, do que a ausência da avaliação pode gerar, exemplo real, e um estudo de caso de como que a gente aplica a avaliação de impacto legislativo. Estou vendo a hora aqui, são 8h40. No máximo 15, 20 minutos eu acabo e a gente ficou dentro do nosso tempo esperado aqui de 1 hora, tá bom? Então, olha só, essa evidência que mostra uma consequência muito ruim por não ter havido uma avaliação. É um problema que aparece, está muito
difundido na literatura sobre isso, conhecido como o problema da neutralidade fiscal. O que é esse problema? Olha só, isso aconteceu de verdade, tá, gente? Estava tendo uma grande sonegação no setor de bebidas, principalmente no setor de cervejas, tá? E aí a Receita Federal expediu um ato determinando que houvesse a instalação de medidores de vazão nas fábricas de cerveja. Por que isso? Né? Antes, a tributação era feita por um imposto, por um percentual, né, da venda das fábricas de cerveja. E aí tinha todo a contabilidade que as empresas modificavam para tentar sonegar os impostos. E para dificultar essa sonegação, a Receita pensou assim, bom, então em vez de eu aplicar o tributo como um percentual da venda do total das cervejas, eu vou cobrar por litro produzido. Por isso que se colocou esse medidor nas fábricas de cerveja, porque ele mede certinho quantos litros estão sendo produzidos, e aí eu cobro por litro produzido, em vez de ser pelo valor da venda da cerveja. Tá bom? Olha só. Opa. Aí, o que está acontecendo aqui? Né? Uma tributação que incide sobre o volume comercializado, até então, né, era um percentual da venda, passa a ser cobrada não pelo valor da venda no varejo, então, mas pela produção medida por quantidade de litros. Né? Em direito tributário, a gente chama isso o quê? Eu estou trocando uma alíquota ad valorem por uma alíquota específica. Para quem for da área tributária, né, são esses nomes que a gente dá. O percentual seria a alíquota ad valorem, o percentual por... o valor por litro produzido seria a alíquota específica, tá? Então, aí vem uma análise do que aconteceu. Como a alíquota agora é sobre o litro produzido, o que acontece? Os produtos de melhor qualidade, porque você tem cervejas mais caras, cervejas mais baratas. Mas isso acontece no Brasil inteiro. O Brasil tem pequenas cervejarias na região sul, região nordeste, enfim, no Brasil inteiro, que vendem uma cerveja que às vezes não é de tão boa qualidade, ela era mais barata, mas ela tinha um comércio local. Ela tinha quem gostasse de comprar aquelas cervejas e compravam justamente porque era uma cerveja mais barata. Na hora que eu deixei de cobrar por um percentual do valor da venda e coloquei a tributação por litro, o que eu fiz? Eu igualei o tributo para todos os tipos de cerveja. Né? Não interessa se a cerveja é mais cara ou mais barata, todo mundo vai pagar por litro produzido. Então, relativamente, quem que eu estou prejudicando mais? As cervejarias que produziam uma cerveja mais barata, né? Os pequenos produtores. E estou favorecendo os grandes produtores que vendem uma cerveja mais cara, ou as melhores cervejarias, digamos assim. Tá bom? E isso tem uma consequência muito grave, teve uma consequência muito grave. Por quê? Promoveu uma concentração de mercado, vários produtores locais, as pequenas cervejarias, não deram conta da competição, da concorrência, fecharam, né? Na hora que fecharam, isso gerou desemprego, ou seja, uma ação que não foi avaliada corretamente pela Receita Federal, simplesmente pensando na arrecadação, criou um mal-estar muito grande para a sociedade. Várias firmas fecharam, muito desemprego por conta disso daí, no setor de cervejaria. Então notem, né, como que isso é sério. Né? A pessoa chega, vou mudar a tributação para resolver o problema da sonegação. Mas e todo o resto? Todos os outros impactos na sociedade por conta dessa mudança? São muito graves, né? Aqui só um detalhe, só para vocês saberem o finalzinho da história. Os pequenos produtores fizeram uma associação e entraram na Justiça Federal contra o ato da Receita Federal. Ganharam na primeira instância. A Advocacia Geral da União recorre de ofício, isso foi subindo, vai subindo, vai subindo, no final das contas chegou no Supremo Tribunal Federal. Depois de quanto tempo? Só 5 anos. Ou seja, durante 5 anos a gente ficou com essa insegurança jurídica, várias firmas pequenas quebrando no decorrer desse processo, que no final foi julgado inconstitucional. O ato da Receita foi julgado inconstitucional, a tributação voltou a ser o que era antes. Mas quanto estrago que foi feito nesse meio, né? Durante esse caminho. Muito sério isso, né?
Então, em relação à tributação, né, a gente tem que lembrar que a tributação ela pode ser uma forma do governo atuar para resolver diversas falhas de mercado. Né? Falhas de mercado são aquelas falhas que o mercado sozinho não consegue achar uma solução, por isso que eu preciso de uma intervenção estatal. Perfeito. Né? Eu posso usar a tributação para conseguir resolver essas falhas de mercado, mas se essas leis tributárias são construídas sem essa avaliação cuidadosa, em vez de eu estar solucionando essas falhas de mercado, eu estou criando o que na teoria a gente chama de falhas de governo. Tá? O Estado tinha que resolver uma falha de mercado, mas a solução dada pelo Estado foi tão ruim que, em vez dele melhorar aquilo, ele criou uma situação pior ainda. Isso na teoria econômica se chama falha de governo. É quando uma atuação do Estado foi completamente descabida e, em vez de melhorar, piorou ainda mais a situação. Tudo bem? Aqui, falha de governo. Tá. Agora eu vou trazer então um estudo de caso, tá bom? Para a gente ver uma aplicação concreta de como a avaliação de impacto legislativo ajuda a gente a tomar decisões, a não deixar que coisas ruins sigam, né? Sejam, por exemplo, aprovadas e entrem em vigência. Então eu vou analisar esse projeto de lei da Câmara aqui, número 49 de 2016. Notem que é um projeto bem recente, tá? Ele recebeu essa nomenclatura no Senado, é um projeto de lei da Câmara, então ele está no Senado. Significa o quê? Para ele estar no Senado, que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Passou pelas comissões da Câmara dos Deputados, passou pelo plenário da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Então notem que não é um projeto qualquer. Para ter conseguido se aprovar na Câmara dos Deputados já mereceu um esforço grande e os deputados entenderam que ele era um bom projeto. Tá? Então ele chegou no Senado. E aí vamos então analisar o projeto. O que ele faz? Fazer um resuminho aqui do projeto. Olha aqui a ementa dele. Obriga os livreiros a dar ampla divulgação a obras literárias brasileiras nos locais que especifica. A ementa do projeto é só isso. Vamos explicar o que é. Aqui eu botei os links, tá? Do projeto na Câmara e no Senado. O resumo da proposição. Bom, o objetivo de incentivar a produção literária nacional, esse projeto faz o quê? Os livreiros eles têm que divulgar as obras de autores nacionais. Para isso, eles vão ter que reservar o espaço nas livrarias, 30% do espaço vai ter que ser reservado para os livros de autores nacionais. A mesma coisa na internet. Tá? Os espaços na internet também, 30% do que aparece ali na página da internet tem que ser de livros de autores nacionais. É isso que o projeto faz, que a proposição faz, tá bom? Obriga que haja essa reserva de espaço, seja virtual, seja físico, nas livrarias para livros de autores nacionais. Na proposição, ele define o que é livreiro. Livreiro é definido como uma pessoa jurídica ou representante comercial autônomo que se dedique à venda de livros, bem como todo e qualquer estabelecimento que comercialize livros, obras literárias e assemelhadas. Tudo bem, tem a definição de livreiro aí. E ele estipula uma pena caso a livraria não reserve esse espaço de 30%. A pena em caso de descumprimento, o infrator vai ter que pagar uma multa de 10 salários mínimos aplicada em dobro no caso de reincidência. Tá? É a sanção que está lá prevista na proposição. Ele isenta dessa obrigação alguns tipos de livrarias, né? Os estabelecimentos que são especializados em literatura internacional. Tem lógica, né? Se a livraria só vende livros em inglês, como é que ela vai colocar livros de autores nacionais? E ainda isenta da obrigação pequenos postos de vendas, né? Bancas de jornais que vendem poucos livros, também nesse caso, esse pequeno posto está isento dessa obrigação da reserva de espaço. Bom, então vamos lá, fazer uma sucinta avaliação de impacto legislativo sobre esse projeto. Lembrando aqui os passos: definição do problema, enunciação do objetivo, pensar em opções, né? Arcabouço jurídico, impactos econômicos e sociais, e no final eu comparo tudo. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí para esse projeto. Olha só, definição do problema. Para eu tentar entender qual o problema que o autor dessa proposição está querendo, que ele está querendo fazer na sociedade, que demanda da sociedade que ele está querendo resolver, eu fui lá na motivação da proposição. A motivação que estava lá
no projeto original, tá bom? Vou transcrever aqui conforme apareceu na justificação do projeto. Olha aqui, o que o autor da proposição fala. Gente, só uma parte. Eu não tenho nada contra o autor da proposição, tá bom? Nem me interessa quem é o deputado que propôs isso daí. A gente está usando isso aqui como um estudo de caso acadêmico. Só é bom ressaltar isso. Olha, então vamos ler aqui junto aqui o que eu tirei lá da justificação da proposição. O hábito de leitura, certamente, ainda é um grande desafio a ser alcançado no Brasil, em particular a leitura de autores brasileiros. Este recorte específico de obras literárias é ainda mais desafiador em nosso país, pois comumente é objeto de obrigação escolar e não de opção voluntária de lazer, ao contrário de obras estrangeiras, sobretudo best-sellers, não importando para quais idades e públicos sejam direcionados. Por isso aqui, parece que o problema é que o brasileiro não gosta de autores nacionais, né? Que o brasileiro gosta mais de ler best-sellers escritos por autores internacionais, né? Pelo que está escrito aí na motivação da proposição. Ok. Ele continua lá na motivação. Observa-se, portanto, o quanto é necessária uma proteção do mercado de autores brasileiros. A constituição do mercado editorial de livros é caracterizada por um perfil tipicamente oligopolista, no qual poucos grupos controlam parcela maciça das editoras existentes. Então, por isso aqui, parece que o problema, além daquele, né, que os leitores brasileiros não gostam dos autores nacionais, parece que o problema também é um oligopólio nas editoras, né, que esse oligopólio prestigia obras internacionais. Bom, então, pela justificação do projeto, parece que o problema existente é o quê? A falta de interesse nos livros nacionais e a falta de proteção do mercado nacional de livros. Nós temos um oligopólio que não dá uma proteção no mercado de livros nacionais. Ok. Agentes econômicos envolvidos, todos os leitores aqui no Brasil, os editores e os livreiros. A gente já viu mais ou menos o problema, vamos ver agora o objetivo da proposição. O objetivo está bem explícito. Lá na justificação do projeto, ele deixa claro que o objetivo é reservar espaço nas vitrines e sítios da internet para as obras literárias brasileiras. E aí vem a primeira questão. Será que esse objetivo, alcançar a reserva, resolve o problema que ele colocou como falta de interesse por autores nacionais, ou ainda resolve o problema do oligopólio? Num primeiro momento parece que esse objetivo é um pouco descasado do que ele colocou como problema, né? Você tem um problema, mas parece que o objetivo assim não atua diretamente no problema, tá bom? Então aí a pergunta, né? Objetivo e problema estão conectados? Parece que não, né? Parece que as coisas não estão muito bem relacionadas. Uma coisa muito séria é que a proposição não trouxe nenhum dado que realmente demonstre que o problema é o oligopólio ou que o problema é a falta de interesse dos brasileiros por livros de autores nacionais, tá bom? Ele coloca aqui, né, identifica as editoras como um agente que tem poder de mercado, mas, por outro lado, o projeto atua onde? Não nas editoras, atua nas livrarias. Então, a gente vai percebendo um monte de falhazinhas, né, na concepção dessa proposição. Aí, eu e meus colegas, nós fomos atrás dos dados do setor editorial. Uma pesquisa rápida na internet, você consegue essa tabela aqui, de uma pesquisa que foi feita pela FIP, da USP, tá bom? No ano de 2015. Então, olha aqui, produção de livros traduzidos e de livros de autores nacionais. Em relação ao número de títulos, em 2015, nós tivemos 4.700 livros traduzidos, ou seja, de autores estrangeiros, e 47 mil livros de autores nacionais, ou seja, em relação ao número de títulos, de autores nacionais representam 90% da produção do setor editorial. Em relação ao número de exemplares, olha só isso, de números traduzidos, 19 milhões de exemplares. De autores nacionais, 426 milhões de exemplares. Ou seja, em número de exemplares, a quantidade de livros de autores nacionais representa 95% do total. E aí a gente fica assim, bom,
O que ele colocou como problema não aconteceu, não é, na verdade, um problema, né? O que ele tinha falado de oligopólio, que beneficiava autores estrangeiros, ou a falta de interesse do brasileiro por autores nacionais, por essa tabela que se vê que não existe, que essa motivação é falha, né? Que ela não aconteceu de verdade. E aí pronto, né? Você tem toda uma intervenção estatal que foi desenhada com base em um problema que nem existe, um problema que sequer existe. Olha como que as coisas são complicadas. E lembrem que essa proposição foi aprovada na Câmara dos Deputados. Tá? Então, assim, né, a gente viu aqui pelos dados do setor editorial, né, a gente demonstra que os autores brasileiros não estão em desvantagem, muito pelo contrário, né, os títulos nacionais representam a maioria absoluta do mercado editorial do Brasil. Em relação às alternativas, bom, nesse caso da avaliação de impacto, a gente nem consegue pensar em alternativas. O autor não apresentou nenhuma alternativa, né, mas não apresentou por quê também? Qualquer alternativa apresentada não teria validade, não teria valor nenhum, porque a gente está partindo de uma premissa equivocada da realidade, uma realidade que não existe, né? A realidade desenhada na motivação, ela não existe. Quando a gente verifica o arcabouço jurídico dessa legislação, todo mundo aí que estuda direito, né, lembra que lá no inciso 4º do artigo 1º da Constituição Federal está lá, o valor social da livre iniciativa apresenta-se como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Depois ainda, no artigo 70 da Constituição Federal, a ordem econômica está fundada na livre iniciativa. E aí a gente já tem um problema sério do que esse projeto fala, do que esse projeto faz, né? Esse projeto tem uma intervenção nos negócios privados. Ele chega ao ponto de falar assim, olha, você, livreiro, 30% do que você está expondo tem que ser de livros dessa maneira. É uma intervenção muito grande, né, no negócio privado, na iniciativa privada, na livre iniciativa. Provavelmente, com base nesses trechos aqui da nossa Constituição, esse projeto, se fosse questionado na Justiça, provavelmente seria declarado inconstitucional. Né? Além disso, tem um outro problema que eu nem coloquei aqui nos slides, que é o fato dele vincular a sanção ao número de salários mínimos. Né? Lembra que ele colocou a sanção como 10 salários mínimos ou o dobro se tiver uma reincidência. No artigo 7º da Constituição é proibida, é vedada a vinculação de valores a salário mínimo. Tá bom? Lembra, por conta da época da inflação, né, para solucionar a inflação, que tinha uma indexação muito grande, essas indexações, inclusive ao salário mínimo, foram muito alteradas. E a vinculação ao salário mínimo é vedada na Constituição Federal. Tá? Então, assim, teria mais esse problema ainda do arcabouço jurídico. Então, a gente teria sérios problemas que também não foram pensados na hora que a gente elaborou essa norma, né? Na hora que essa norma foi elaborada, desculpe. Os impactos econômicos sociais. Bom, na ausência de todos os dados quantitativos, na ausência, né, de dados de uma avaliação até qualitativa também, a gente pode pensar em alguns efeitos adversos que poderiam vir caso essa lei fosse aprovada. Uma das coisas é que o projeto não indica como seria efetivada a regulação dessa atividade. Ele não fala quem vai fiscalizar, se vai ser competência da União, do Estado, do município, não fala nada. Então fica uma lacuna muito séria aí. Além disso, a gente tem que lembrar que esse custo regulatório, ele vai ter um preço, né? E esse custo regulatório vai estar diluído por toda a sociedade vai pagar por isso. Nada desses custos foram levados em consideração, nada disso foi pesado, né? Então são algumas análises qualitativas que a gente pode pensar, que ainda atrapalhariam, né, que contariam um voto contra essa proposição. Por fim, essa penalidade estipulada, a multa de 10 salários mínimos, sumiu a minha seta. A multa de 10 salários mínimos, uma multa de 10 salários mínimos, ela não pesa para uma grande livraria, né? Como uma livraria Cultura, como uma livraria Saraiva, uma multa de 10 salários mínimos não é nada. Mas, para um pequeno livreiro,
É uma multa que vai pesar. Então, aqui é o mesmo caso da cerveja, né? Se essa reserva de 30% do espaço fosse ruim, acaba que os pequenos vendedores de livros teriam que cumprir porque eles não teriam como pagar a multa. Mas os grandes pagariam a multa e ponto final. Né? Então, de novo, você está criando uma situação que você prejudica os pequenos livreiros e gera uma vantagem comparativa para os grandes, né? Acaba incentivando uma concentração de mercado. Né? Bom, a comparação, no final, como é que eu vou fazer? Não tem nem como comparar nada, né? A gente não consegue nem pensar em alternativas porque a premissa toda foi errada. Então, olha só, a gente não teve uma identificação correta do problema, isso prejudicou. Olá, pessoal. Acho que a conexão do professor Fernando caiu. Espero que ele retorne em breve. Vamos aguardar um pouco. Vocês podem ir encaminhando as perguntas pelo bate-papo. Eu estou anotando as perguntas para depois não perdermos tempo procurando as perguntas no bate-papo. Então, eu vou passá-las ao professor Fernando. Gente, só uma pergunta. Até onde que vocês viram antes de eu cair? Que eu fiquei falando até o final, achando que estava todo mundo me assistindo. Foi até esse slide aqui, Camila, que caiu? Sim, foi nesse slide. Tá, bom, pelo menos foi até o final. Antes de eu cair, foi até o final, foi quase no final. Deixa eu só passar então, gente, o finalzinho aqui. Que eu mostrei, se alguém se interessar mais pelo tema, isso ninguém ouviu falar, né? Né, Camila? Não. Fernando, eu vou desligar aqui o meu vídeo de novo. Eu combinei aqui com os presentes que eu estou anotando as perguntas do bate-papo para você não precisar ficar procurando depois. E aí eu vou te passar as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos prosseguir. Então tá, só mais um minutinho então aqui só para as pessoas verem que quem se interessar mais pelo tema da avaliação de impacto, esse material aqui é um livro que está disponível gratuitamente no Senado, tem esse link aqui, tá? Vocês podem baixar o livro, é gratuito. E eu gosto sempre de terminar as palestras, as conferências sobre esse assunto, trazendo essa reflexão aqui do professor Vitor Nunes Leal, né, que é um grande jurista, e ele escreveu isso aqui em 1960, no livro Problemas de Direito Público. Então, olha só, vamos só ler junto aqui. Tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções severíssimas. Quem faz a lei é como se estivesse acondicionando materiais explosivos. As consequências da imprevisão e da imperícia não serão tão espetaculares e quase sempre, só de modo indireto, atingirão o manipulador, mas podem causar danos irreparáveis, né? Então é exatamente isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as normas que estão sendo criadas, com os regulamentos, todas as regulações, as intervenções do Estado na sociedade, porque isso tem consequências muito graves na sociedade, né? A gente, quando elabora normas, a gente está trabalhando com materiais explosivos, tá bom, gente? Então, obrigado pela oportunidade, desculpe aí a queda, eu nem tinha percebido que eu tinha caído. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição aqui para o debate para responder as perguntas que vocês quiserem. O Marcos está pedindo para voltar no slide do livro. Eu vou deixar aqui no slide do livro aqui. Tá aí, Marcos. Fernando, nós ouvimos até a parte que você falou que a norma prejudicaria as livrarias pequenas, não teria tanto impacto em livrarias como a Cultura e a Saraiva. Sim, era o finalzinho mesmo do estudo de caso, perfeito. Tá bom. Ok. Posso te passar as perguntas, então? Claro, por favor. Bom, primeira pergunta é da Sara. No cenário político atual, os interesses políticos prejudicam a aplicação de uma análise econômica rigorosa. Como evitar esse tipo de comportamento? Sim, Sara, né? Tá. Sara, perfeita pergunta. Hoje, no cenário político, o que acontece? Às vezes, os parlamentares eles têm medo da avaliação técnica, né? Porque acaba que isso, em algum momento, talvez dificulte a votação deles, né? Para que eles possam se manifestar, enfim, para que eles defendam os interesses
que às vezes não são muito republicanos. Então, existe essa dificuldade da avaliação técnica, da preponderância da avaliação técnica. Mas eu acho que isso, todos os países passaram por isso, eu acho que é uma mudança de cultura que a gente tem que vivenciar, e com o tempo essa avaliação técnica vai ganhar espaço e vai ter uma aceitação muito maior, né? A discussão política vai ser embasada por ela, tá bom? Fernando, a Jusilene pergunta: os índices quantitativos para fundamentar uma proposta de lei podem ser apenas dados públicos ou preciso ser mais específico? Bom, podem ser dados públicos, mas assim, que dados públicos, né? A gente tem dados confiáveis, de fontes confiáveis, e dados públicos que a gente tem que averiguar de onde vem essa informação, né? Isso que, assim, o problema não é ser público, o problema é só a gente averiguar de onde que está vindo essa informação, né? Acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. A Ivana pergunta o que é livre iniciativa. O que é livre iniciativa é a capacidade dos negócios, das firmas, das pessoas poderem empreender e montar seus negócios sem intervenção do Estado, sem você ter que perguntar para o Estado se você pode fazer aquele negócio ou não. É claro que a gente já tem regulamentos, né? Você tem um monte de regrinhas que você precisa fazer para montar uma pessoa jurídica, enfim, coisas desse tipo. Mas a nossa Constituição fala que tem que imperar a livre iniciativa, né? Tem um limite para a intervenção do Estado na capacidade na realização dos negócios, né? Isso que é livre iniciativa, é a capacidade do empresário de gerir seu próprio negócio, de empreender. Bom, o Wellington pergunta: como resolver o problema da qualidade da norma legislativa se a democracia permite a eleição de pessoas pouco preparadas para o exercício da vereança, por exemplo? Bom, aí a gente tem um problema que está bem antes até, né, da avaliação de impacto. A gente tem um problema da população escolher candidatos ruins. E aí é uma coisa que acho que só com, aí minha opinião de leigo, né, porque eu nem sou especialista nisso, mas com educação, né? Acho que com educação, à medida que a população for mais e mais educada, a gente consegue ter possibilidades de, por exemplo, não votar em candidatos que não tenham ficha limpa, né? Acho que é por aí. Cuidado com as instituições também, né? As instituições podem ter esse poder, né, de ajudar. A lei da ficha limpa é uma, já que a população vota errado, então vou excluir aquelas pessoas que não são limpas da possibilidade de serem eleitas. Bom, eu verifiquei o chat, não achei mais perguntas. Então, se mais alguém tem alguma pergunta, pode realizar agora. Última chance. Se eu deixei passar alguma pergunta, peço desculpas, peço que façam a pergunta novamente. Pedro Bolívar falando aqui que a qualidade da norma precisa ser responsabilidade de técnicos concursados, né? Você tem muita gente que não é concursada que também é muito boa, né? E outra coisa também, a gente tem que estar sempre em mente que os políticos que têm um mandato, né? Não adianta também nós técnicos queremos fazer com que a nossa opinião valha para tudo, né? A gente tem que lembrar isso, né? A democracia é representativa. Então, essas pessoas ganharam os mandatos, né? A gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, mais alguma pergunta? Caso não tenham mais perguntas, vamos encerrar a palestra de hoje. Lembrando que essa palestra ela foi o primeiro evento do ciclo de palestras ofertado pelo mestrado em Ciências Jurídicas da AMBA. Acho que não temos mais perguntas, Fernando. Muito obrigada por ter aceito o convite. A sua palestra foi ótima. Eu aprendi muito. Desculpa, eu esqueci de uma pergunta que eu tinha me comprometido. Não é uma pergunta, na verdade, que eu tinha me comprometido a fazer, que é pedir indicações de leitura sobre o tema.
A indicação, acho que essa, a primeira é essa daí, né? Bom, não é a primeira, desculpa, é muita, preciso ser mais modesto. A grande leitura sobre isso são os manuais da União Europeia. É uma literatura que está em inglês, mas enfim, é a base de tudo, são os melhores manuais que a gente tem. Esse livro que está aí no Senado é um resumo do que tem, né, uma discussão voltada para o Brasil e um resumo do que esses manuais fazem. Tá bom? Bom, Custódio, para quem não está conseguindo enviar perguntas, é aqui no bate-papo mesmo, Custódio, onde você encaminhou a notícia de que você não está conseguindo enviar perguntas, é nesse mesmo local mesmo, é aqui no bate-papo. Não tem um local específico para perguntas. Bom, então, o professor Fernando já tinha indicado essa leitura e confirmou, né, que é a leitura a ser feita no momento. Então, muito obrigada, Fernando. Agradeço por ter aceito esse convite. E mais para frente devemos ter mais palestras também. Fiquem de olho na programação. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.